Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, onde vamos iniciar estudo de arranjos e também comentar sobre a diferença entre arranjo, combinação e permutação também, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área de educação aqui no Japão e também produzindo vídeos para atender o pessoal daqui, mas principalmente o pessoal do Brasil. E aproveito também aqui para convidar quem ainda não estiver inscrito a se inscreverem, dar aquele like nos vídeos que mais gostarem, porque o algoritmo do YouTube, ao reconhecer essas atividades, vai ampliar a divulgação desse canal, ok? Vamos então à nossa aula de hoje, vamos lá. Bom, primeira coisa, arranjo simples. Eu vou falar um pouco sobre arranjos e também um pouco sobre a diferença entre arranjos e combinações, principalmente. Tá? É o seguinte, pessoal, eu vou fazer um exemplo bem simples para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, eu disponho dos números 2, 3 e 5. De quantas formas diferentes eu quero formar números com dois algarismos distintos, ou seja, essa palavra distintos confunde muito o aluno. Distintos quer dizer, não pode haver repetição de números. Por exemplo, eu não posso escrever aqui o 22 ou 33, ok? Então vamos lá. Eu poderia formar aqui o 23, o 25, o 32, o 35, o 52 e o 53. Ou seja, eu consegui formar 6 números distintos com dois algarismos, certo? Bom, então o aluno pode perguntar, mas professor, tudo bem, com poucos elementos é fácil de calcular. Mas e se fosse de vários elementos, com bastante elementos, agrupadas aí de 3 a 3, 4 a 4, enfim, não importa a quantidade. Bom, nesse caso aqui, gente, nós temos dois caminhos, que é o princípio fundamental da contagem e também pela formulinha de arranjo, que é muito mais prático. Como é que funciona isso daí? Olha só, você sempre faz um esqueminha assim, como eu vou precisar de duas vagas, você deixa sublinhado aqui dois espaços aqui. Então eu disponho de 3 números no caso aqui, para escolher, para preencher a primeira vaga, correto? Então sei lá, eu escolhi um número qualquer aqui, então eu disponho de 3 elementos, então eu coloco 3 aqui. Bom, então na primeira vaga eu escolhi uma dessas 3. Agora, muita gente confunde esse 3, por exemplo, aqui com esse 3 aqui dos elementos. Não, esse 3 aqui é a quantidade de elementos que eu tenho disponível para colocar aqui, tá? Bom, uma vez escolhido um desses 3, me sobraram quantos números desses 3? Sobraram apenas 2. Com isso aqui eu preenchi, então, eu multiplico esses dois números que eu escolhi, 3 vezes 2, 6, que é exatamente a quantidade de números que eu achei aqui, tá certo? Bom, e a formulinha de arranjo, como é que eu faço? Bom, a formulinha de arranjo, eu vou escrever aqui a fórmula geral que diz o seguinte, que o arranjo de n elementos dispostos P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Bom, o que quer dizer isso? N é a quantidade de elementos, P é o arranjo que eu vou fazer, no caso aqui, de 2 em 2, tá certo? Aqui, 2 elementos. Poderia ser outra quantidade de elementos e outro tipo de arranjo aqui, tá certo? Bom, nesse nosso caso aqui, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 3 elementos, então seria 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 menos 2 fatorial. Ora, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Sobre 3 menos 2 dá 1, 1 fatorial. Mas 1 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, ficaria 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, dividido por 1, 6. Então, 6 elementos. Então, eu posso utilizar esse recurso aqui ou esse recurso aqui de baixo. Depende do exercício. Ok? Bom, e quanto à diferença entre utilizar arranjo e combinação? Vamos lá, então. Bom, no caso de arranjo, eu vou dar exemplos bem fáceis para vocês assimilarem. Observe que aqui eu fiz esse arranjo 23, eu tenho o 32. Observe que eu utilizei os mesmos números para formar esses dois pares aqui. Só que um é 23 e o outro é 32.
Ou seja, a ordem dos elementos, ela tem importância, ela faz a diferença. 23 não é igual a 32, tá? Agora, pense num grupo de 3 pessoas, vamos fazer o mesmo exemplo de 3 pessoas. Por exemplo, eu tenho o Antônio, Luiz e Mauro, por exemplo. Eu quero formar um grupo de 2 pessoas. Claro que isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Se eu formar um grupo com Antônio e Luiz, ou Luiz e Antônio, não é o mesmo grupo? Não é a mesma dupla? Tanto faz. Antônio e Luiz ou Luiz e Antônio, o grupo é o mesmo. Então, nesse caso, quando a ordem não faz a menor diferença, então a gente utiliza combinação. É um assunto que a gente vai ver em vídeos futuros aqui, tá? Primeiro vamos explorar a parte de arranjo com esse vídeo e mais outros que eu vou produzir ainda. Beleza? Então, para começar, essa diferença entre arranjo e combinação é o que interessa no momento. Alguém poderia perguntar também, professor, mas e se eu pegar aqui nesse exemplo de arranjo, fizer um arranjo 3/3? Bom, aí já entra na questão de permutação, é outra coisa. Por exemplo, eu tenho 5 elementos, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer arranjo ali, tá certo? Aí já entra um outro conceito que nós vamos discutir também no caso da permutação. Beleza? Então, agora, vamos a esse exercício daqui que caiu recentemente no vestibular de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás. Utilizando as 7 notas musicais, um músico deseja compor uma melodia com 5 notas distintas. Olha aí a palavra distinta. Então, você não pode repetir notas. O número de melodias que ele pode compor é... Bom, vamos fazer essa questão disponibilizando aqui as 7 notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que o exercício está pedindo? Ele quer que de quantas formas eu consigo compor melodias com 5 notas distintas. Então eu deixo aqui os 5 espaços. Então, para preencher a primeira vaga, eu disponho aqui, como eu não usei nada, eu tenho 7 notas à minha disposição. A segunda nota eu já escolhi uma das 7, então sobraram o quê? Sobraram 6 notas. Da mesma forma, como eu já escolhi a primeira vaga e a segunda vaga, sobraram apenas 5 e assim por diante. 4 e 3. Bom, aqui vou fazer essa conta. 6 vezes 7 vai dar 42. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60. Então ficou 60 vezes 42, que vai me dar 2.520 melodias diferentes de notas diferentes, ok? Bom, então essa é uma forma. Agora vamos utilizar a fórmula do arranjo que a gente viu anteriormente. Arranjo, eu tenho quantas notas disponíveis? 7 notas. E de quantas formas vou disponibilizar? De 5. Então, arranjo de 7, 5 a 5. Por definição, 7 fatorial em cima, embaixo 7 menos 5 fatorial, que é igual aqui, vai dar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, e eu paro aqui no 2 fatorial, porque embaixo também vai dar 2 fatorial. 7 menos 5, 2 fatorial. Aí eu corto esse 2 com esse 2, sobraram 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, que é a mesma multiplicação daqui de cima. Então, utilizando a formulinha de arranjo 7, 5 a 5, vai me dar também 2.520 melodias com notas musicais distintas. Beleza? Entenderam, pessoal? Bom, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários ou até mesmo inbox, nos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui meu grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau!